proposta aqui é o prof explicar, na verdade, de onde veio a famosa fórmula de Bhaskara, né, que a gente chama, né, de fórmula de Bhaskara, mas entender o que é, né? É um método para resolver uma equação de segundo grau completa, ok, mas acredito que a compreensão de onde veio, ela é tão importante quanto a utilização dela. Então veja bem, olha só, eu peguei um exemplo aqui, peguei uma equação aleatória, equação de segundo grau completa, eu tenho o valor do A, do B e do C e tal, e eu vou falar um pouquinho sobre o método chamado método de Hall-Khwarizmi. Na verdade ele escreveu num livro, né, isso aí século, acho que ano, sei lá, acho que século 9 por aí, tá? Então, o Hall-Khwarizmi, conhecido também como pai da álgebra, tá? Qual que foi a sacada dele? Ele olhou para isso aqui, para esses três monômios, e ele achou muito parecido com um trinômio quadrado perfeito. Vamos lembrar o que é um trinômio quadrado perfeito? Lá no 8º ano, vocês estudaram esse cara aqui, ok? Que era conhecido como quadrado da soma. E quando eu abri esse quadrado, lembrando que não é o quadrado mais b ao quadrado, né? Quando eu abri esse cara aqui, nós sabíamos que ele era o quê? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá? Então, ele olhou para esse termo, pô, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Ele olhou para cá e ele enxergou um trinômio quadrado perfeito também, ou algum formato que a gente conseguisse extrair o trinômio dali. Então, se eu escrevesse para vocês, por exemplo, assim, ó, x mais 5 ao quadrado, como é que ficaria esse cara? Ele ficaria quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 5, mais o quadrado do segundo, que é 25. Olha só, olhando para esse cara aqui, para esse termo à direita, vocês não acham muito parecido com esse aqui à esquerda? E uma vez que você consegue escrever assim, você pode voltar para esse termo aqui. E se você volta para esse termo, esse 2 pode passar para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada, né? Então essa foi a sacada dele, tá? Então, pensando aqui, ele olhou aqui e viu, poxa vida, x quadrado primeiro, já tenho quadrado, igual aqui, quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Aí ele olhou, que número que eu tenho que colocar aqui para continuar igual a 2x? Pode ser o número 1, né, people? Pode ser 1. Aí 2 vezes x vezes 1 dá 2x. Para eu ganhar o trinômio, eu teria que ter ainda o quadrado do segundo. Bom, ele já identificou quem era o primeiro e quem era o segundo. Então ele pensou, somarei o quadrado do segundo. Aí ele olhou para cima e viu que ele não tem quadrado do segundo aqui em cima. Então ele pensou, vou tirar o quadrado do segundo, né? E para essa equação de baixo ficar exatamente igual à equação de cima, ou seja, equivalente, ele tirou 8 e igualou a zero. Perceba que essa equação aqui de baixo ela é exatamente idêntica, igual à equação aqui de cima. Aqui eu tenho x quadrado, aqui eu tenho x quadrado, aqui eu tenho 2x, e esse cara anula com esse, dá zero, sobra menos 8, eu tenho menos 8 igual a zero, fechou. Bom, muito bem. Olhando agora para cá, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho um trinômio quadrado perfeito, exatamente a estrutura desse lado, que eu posso escrever como um quadrado da soma. Logo, ele escreveu, o meu primeiro termo é x, o meu segundo termo é o 1, e isso pode ser escrito assim, não é verdade? Como um quadrado da soma. Se eu abrir, eu tenho meu trinômio. Isso tem que ser igual a quem? Bom, o 1 está desse lado, né? 1 ao quadrado é 1, menos 1 passa para o outro lado, mais 1. O 8 é negativo, passa para o outro lado, mais 8. Quanto é que é 1 mais 8? É 9, né? Então, veja bem, olha a sacada do Hall-Khwarizmi. Então, ele está procurando alguma coisa que somado com 1 elevado ao quadrado tem que dar 9. Ok? Já ficou fácil de resolver.
né? A gente sabe que qualquer número ao quadrado da 9 tem que ser o 3. Então, se esse cara tem que ser o 3, o meu x tem que ser o 2, porque 2 mais 1 dá 3. Mas será que é só o 2? Bom, esse 2, analiticamente, a gente pode passar para o outro lado como mais ou menos a raiz, né? De 9. Haja vista, então, nós temos que x mais 1 é igual a mais ou menos a raiz de 9 é 3. E 1 passa para o outro lado como menos 1. Então, eu tenho menos 1 mais ou menos 3. Lembrando que esse mais ou menos 3 é uma conta com mais e outra com menos, ok? Então, daqui eu tenho dois valores que vão sair para o x. Menos 1 com mais 3, que dá 2. E menos 1 com menos 3, que dá menos 4. Galerinha, perceba. Tanto o 2 quanto o menos 4. Se eu substituir nessa equação, ela tem que dar 0. Ok? Então, eu vou colocar aqui. Então, a minha equação é essa aqui. Primeiro, eu vou fazer com 2. Então, 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 8. Será que dá 0? Será? Bom, esse cara é 4. Mais 2 vezes 2 é 4. 4 mais 4 é 8. Menos 8. Sim, dá 0. Ok. E para o menos 4? Vamos fazer a conta. Eu tenho o menos 4 elevado ao quadrado. Soma com 2 vezes o x, que o meu x agora é menos 4. Então, eu tenho menos 4. Menos 8. É só para separar aqui. Será que vai dar 0? Será? Menos 4 ao quadrado é 16. Menos 2 vezes menos 4 é menos 8. E aqui eu tenho menos 8. Menos 8 com menos 8 é 16, com mais 16 igual a 0, né? Então, veja só. Realmente funciona, tá? E a fórmula de Bhaskara, na verdade, é baseado exatamente nesse método aqui. A diferença é que eu não faço todo esse processo. Esse processo é conhecido como completar quadrado, tá? Quando vocês estudarem lá a geometria analítica, e vocês estudarem as cônicas, esse processo ele consegue te auxiliar a você conseguir as equações gerais, tá? Das cônicas lá, da elipse, da hipérbole, da circunferência, tá? As equações gerais. Logo, acho interessante, então, compreender que o que a gente vai fazer é aplicar o método de Hall-Khwarizmi, né, na equação de segundo grau, só que de forma genérica. Ok? Essa que é a moral da equação de segundo grau e é o que a gente vai fazer agora. Tá? Vamos lá, então. A gente tem todo o rigor da equação de segundo grau. Então, uma equação de segundo grau de forma genérica, ela é assim, né? ax² mais bx mais c igual a 0. Eu não vou escrever, mas é onde o a, b e c pertencem aos reais e tal, e o a é diferente de 0. Tem todo aquele esquema lá, né? Bom, qual que foi a sacada? A sacada foi olhar para esse cara aqui e enxergar ele como um trinômio quadrado perfeito. Né? Bom, o primeiro passo é eu pegar a minha equação, ok? Então, deixa eu reescrever ela aqui só para um copiator, Tabajara aqui, ó. Então, qual que é a sacada? Eu pegar a minha equação. A primeira sacada foi dividir tudo por A. Por que dividir pelo A? Bom, eu estou dividindo pelo A. Quando eu tenho uma equação, eu faço a mesma coisa dos dois lados, né? Então, você pode entender que eu estou multiplicando tudo por 1 sobre A, ou dividindo tudo por A. Se eu dividir tudo pelo mesmo número, eu não estou alterando a minha equação, né? Isso aí é de praxe. Logo, então, A dividido para A dá 1. E nesse campo, eu vou ganhar x². O meu próximo termo vai ser b sobre A, que vai ser o meu coeficiente do x. Lembrando que o A, B e C são números, ok? Então, isso aqui são coeficientes. E C sobre A igual, que A, tá? 0 dividido para A é 0, né, brother? Tranquilo? Então, aqui a gente já ganhou o quadrado do primeiro, ó. A ideia, então,
foi aplicar aquele produto notável, né? Eu vou colocar aqui um x mais... x é incógnita, tá? Vou colocar uma outra letra aqui, um gama ao quadrado. O que a gente vai ter? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O segundo é esse gama aqui. Mais o quadrado do segundo. A ideia é aplicar isso aqui. Eu já tenho o quadrado do primeiro. Já está aqui. Quadrado primeiro. Mais 2 vezes o primeiro, eu sei que é o x, vezes o segundo. Aqui é que está. Eu tenho que colocar um número aqui que multiplicado por 2 vai dar b sobre a. De fato, o número que tem que casar aqui é exatamente o b sobre 2a. Por quê? Porque aqui eu corto esse 2 com esse 2 e eu vou ter BA vezes x, que é exatamente o que eu tenho aqui em cima, BA vezes x. E agora o que eu vou fazer? Eu vou somar o quadrado do segundo, esse termo aqui que está faltando. Ó. Já ganhei esse, estou indo para o terceiro termo. O meu segundo termo é b sobre 2a. Eu vou ter b sobre 2a ao quadrado. Beleza? Então, pô, o cara tá lá na Idade Média, em Bagdá, pensando sobre isso aqui, né? E a Europa, nesse mesmo tempo, né? Idade das Trevas. Então, ó, acabei de somar um termo que eu não tenho aqui em cima, então eu vou tirar esse termo, né? Existe, a primeira vez que eu vi um professor fazendo isso aqui, eu confesso que eu assim, cara, para que ele vai somar e subtrair o mesmo número, né? Baita recurso matemático que às vezes a gente nem se dá, né? E somou a parte que está faltando. Então perceba que essa equação é exatamente igual à equação de cima. Eu tenho meu x quadrado aqui, está aqui. Esse meu 2 cancela, eu tenho b sobre a vezes x, b sobre a vezes x. Esse cara anula com esse, porque se eu estou somando ele, tirando ele, é zero. E c sobre a para fechar meu último termo. Então perceba, eu estou aplicando o método de completar quadrado na equação genérica. Tá? Continuando aqui, a gente conseguiu... Quem que a gente conseguiu aqui? Nós conseguimos o nosso trinômio quadrado perfeito. Então, eu posso escrever esse cara como quadrado do primeiro mais... Aliás, como primeiro, o quadrado, né? De fora, né? Aqui é um parênteses, tá? Ficou ruim. Ó, quadrado do primeiro termo, que é o x, e o segundo termo, que é b sobre 2a. Beleza? Aí agora eu tenho esses dois caras que eu vou passar para o outro lado com o sinal trocado. Então, esse cara vai passar lá como... Eu já vou pegar o quadrado, b ao quadrado é b quadrado, e 2a ao quadrado é 4a ao quadrado. E esse c sobre a passou, subtraindo, ok? Bom, estamos quase lá já, né? Dando uma melhoradinha nesse lado, ó, eu vou continuar aqui, reescrever a mesma coisa. Perceba que eu tenho uma subtração de fração, né? Então, o que a gente faz? A gente tira o MMC. O MMC de 4a quadrado e a é 4 ao quadrado. Depois a gente divide e multiplica, não é isso? 4a quadrado dividido para 4a quadrado é 1, vezes b quadrado, eu tenho b quadrado. Menos, né? Conservo o sinal. 4 ao quadrado dividido para a é 4a. Vezes o c, eu tenho 4ac. O famoso antes de Cristo. Aqui, né? 4ac. Continuando, eu vou continuar para cá. A mesma equação. Para não ter que abrir uma outra aba, né? Então, aqui eu vou ter x mais b sobre o a, tudo isso ao quadrado, e desse lado, né, eu vou pegar esse quadrado, desculpa, eu vou avançar aqui, eu vou pegar esse 2 e passar com mais ou menos raiz, né, para o outro lado. Então, desse lado eu fiquei com x mais b sobre a, tá aqui, esse 2 passei como mais ou menos a raiz. De quem? De tudo o Wilson aqui, ó. Tudo isso aqui que está aqui. Que é b quadrado menos 4ac.
quem já utilizou a fórmula de Bhaskara já está começando a visualizar ela aqui, né? E aqui, ó, eu tenho 4a quadrado. Rapaziada, olha só. Esse b sobre a vai passar para cá como menos b sobre a. Mais ou menos, mais ou menos. Esse 4a quadrado, raiz de 4 é 2. Raiz de a quadrado é a. Beleza? E em cima eu fiquei com raiz de b quadrado menos... Opa! Aqui eu copiei errado, tá? Eu já vou arrumar aqui. Relax. Ó, da hora que eu copiei daqui pra cá, eu esqueci do 2 aqui, ó. Consequentemente tem um 2 aqui e um 2 aqui. Tá? Só problema aqui que eu esqueci de copiar. Então tá ali. Bom, o meu x aqui então vai ser o quê? Eu tenho 2a aqui, 2a aqui. É o mesmo denominador, eu mantenho. Então eu vou ter menos o b. Mais ou menos quem? Raiz de... Rapaz, é difícil escrever isso aqui. Essa caneta b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Isso aqui está tudo dentro da raiz. Isso aqui está até o final. Pronto. Consegui chegar na fórmula de Bhaskara. A moral do nono ano é utilizar essa formuletinha aqui, né? Para estar resolvendo, então, problemas de equação de segundo grau. Vou fazer aqui um probleminha. Mas o entendimento da onde veio e esse processo, perceba que não é um processo, assim, difícil, né? De resolver. Então, a ideia agora é a gente usar esse processo para resolver uma equação completa. Vamos fazer aqui um exemplinho. Deixa eu avançar aqui. Então vamos lá. Temos essa equaçãozinha aqui, a equação completa, né? Eu posso aplicar o método de algoritmo, fazer aquele negócio todo, mas o mais comum, então, é a gente encontrar o valor do A, do B e do C e substituir, então, na nossa formulinha ali de resolução de equação segundo grau, né? Quem que é o A? O A é o coeficiente do x quadrado, que é o 1. Só perguntar quanto x quadrado eu tenho. Só tenho 1. Tá lá. Quem que é o meu B? É quanto x eu tenho. Então eu tenho menos 5, né? E quem é o C? É o termo independente. Lembrando que a fórmula de Bhaskara ela só funciona se tiver igualado a zero, escrito... Mosquito aqui da dengue. Escrito nesse formato. Ax mais b... ax quadrado mais bx mais c, ok? Senão não funciona. E ela era igual a quem, então? Vamos lá. O nosso x ele vai ser igual a quem? A menos o b, mais ou menos a raiz de b quadrado, menos o 4, vezes o a, vezes o c. Essa raiz vai até o final, tá? Sobre 2 vezes o a. Ok? Então, o nosso x vai ser igual a menos o b. Quem que é o b? Menos 5. Então, eu tenho o menos da fórmula e o número que é menos 5. Coloco aqui entre parênteses. Depois, mais ou menos, esse mais ficou meio zoado, mais ou menos a raiz de b quadrado, que é menos 5 ao quadrado. Importante lembrar que qualquer número elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então, esse primeiro termo ele nunca vai ser negativo, tá? O menos da fórmula, o número 4 vezes o a. Quem que é o a aqui? O a é 1. Olha lá. E o c, que é 6. Não pode esquecer o denominador. Tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, continuando, agora ficou molezinha. Menos com menos é mais. Então, eu tenho 5 mais ou menos a raiz de quem? Menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Ó, a camarula latindo, ó. Sobre 2. Sempre ajudando nas gravações, ó. Tem um mosquito aqui que eu tô indignado já, ó. 5 mais ou menos. Galera, 25 menos 24 é 1, né?
Já dava até de ter pulado, mas eu vou escrever aqui. Então, raiz de 1. Raiz de 1 é 1, né? Então, x vai ser igual a 5, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2. Claro que eu estou fazendo passo a passo. Isso aqui é uma aula explicativa, né? Eu acho que quando você monta a equação, já poderia pular alguns passos aqui, mas as primeiras é importante que você faça passo a passo e para entender legal. Depois que tiver mais segurança, domínio, aí manda ver. Daqui eu saio duas raízes, o nosso famoso x1 e x2, alguns livros trazem como x' ou x2', tá? Mas são as duas raízes que vão satisfazer a nossa equação. Primeira é usando a soma, então 5 mais 1 é 6, sobre 2, que é igual a 3. O segundo é usando a subtração, 5 menos 1 é 4. Oi, travou aqui o negócio. 4 sobre 2, que dá 2. Então, esses dois valores são conhecidos como as raízes da nossa equação do segundo grau completa. Ou seja, se eu substituir esses valores do x por 3 ou por 2, a minha equação tem que dar zero. Então, só para completar, eu vou fazer essa substituição. Primeiro com 3, tá? Então, a minha equação é x², então é 3 ao quadrado, menos o 5 vezes o x, o nosso x é 3, mais 6. Será que dá zero? Pequeno gafanhoto, olha lá. Meu Deus, o que saiu ali? Tá escrito. Deu zica aqui. Vai ser um zero, tá? Ó, zero. 3 ao quadrado é 9, menos 5 vezes 3 é 15, mais 6. Galera, 9 mais 6 é 15, menos 15 dá 0. Ok, fechou. Tenho 2 ainda para usar, então vamos lá. 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2. Ai, mais 6. Será que dá 0? Vamos ver. Aqui eu tenho 4, menos 5 vezes 2 é 10, mais 6. 4 mais 6 é 10, menos 10 dá 0. Também funcionou, ok, tá valendo. Cansei. Espero aí que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, tira na sala, né? Pergunta lá. E é isso aí, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí nos estudos. Valeu, abraço do Creuso.